Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, vamos dar continuidade à nossa leitura da nossa Bíblia Sagrada. Hoje a gente já vai para o capítulo 34 do Antigo Testamento, artigo 34 do Gênesis, né? Hoje a gente vai ver a história de Diná. Diná é então deflorada, né? E acontece algo grave aqui, né? Mais enganações, mais problemas entre os povos. Vamos lá ver. Se inscreve aí no canal, lembrando que a gente está sempre com você 7 da manhã e 7 da noite. Vamos lá? E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Hermor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela, e humilhou-a, e apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Hermosa, pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estava com seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Emor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões, e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Emor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse quem é o pai dela e aos irmãos dela: Ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hermor, seu pai, enganosamente falaram porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã, e disseram-lhe: Não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes, e como nós, se circunde todo macho entre vós. Então, dar-vos-emos as nossas filhas, e tornaremos vós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas, se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Emor e aos olhos de Siquém, filho de Emor. E não tardou o mancebo em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Emor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram os varões da sua cidade, dizendo: Estes varões são pacíficos conosco, portanto, habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga, de espaço, diante da sua face tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar convosco, para que sejamos um povo, se todo macho entre vós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Emor e a Siquém, seu filho, todos que saíram da porta da cidade. E foi circuncidado todo macho de todos os que saíam pela porta da cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo um macho. Mataram também ao fio da espada a Emor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó os mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã.
as suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia tomaram, e toda a sua fazenda, e todos os meninos e as suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos, e tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tende-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e perizeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? Que coisa, hein, gente? E aí, Israel, né? Israel. Por que que se brigam até hoje aqueles povos de lá? Esse aqui é um dos motivos, gente. Esse aqui é um dos motivos. Os motivos das brigas de Israel com os outros povos é bíblico. É bíblico. Você vê que conflitos lá, faixa de Gaza e coisa e tal, eles existem até hoje. E por conta do quê? Por conta dessas brigas lá do passado, de brigas do Antigo Testamento, de brigas de antes de Cristo. Então, há mais de 2000 anos, aqueles povos brigam. Brigam por conta de desonra, brigam por conta que uns aceitam Jesus, outros não aceitam, brigam por conta de um monte de coisa, né? Então, vão brigando anos e anos, milênios, na verdade. E isso está na Bíblia, isso a gente viu até no Novo Testamento, a gente viu até das 7 tribos de Israel, né? Então tudo isso a gente vai ver aí no Antigo Testamento. O que há de palavra para hoje, né? Como palavra de hoje é cuidado. Cuidado, vamos abrir os olhos, né, gente? E abrir os olhos em que sentido? Em todos os sentidos. Porque vocês vejam, muitas vezes, aquelas pessoas que lhe fazem propostas que parecem até boas, são para lhe enganar. São para tomar o que é seu, tomar o seu tempo, tomar a sua vida, tomar os seus bens, tomar suas fazendas. Quando falam fazendas aqui é inclusive roupas, né? Querem tomar tudo de você. São pessoas enganadoras e essas pessoas existem, sim. Muitas vezes você faz algo sem querer para elas e elas até como vingança querem fazer algo de mal para você. Então, palavra para hoje, abra o olho, fique esperto e como sempre caminhe junto a Deus. Ele, só Ele, é capaz de te mostrar sempre o melhor caminho, o caminho pelo qual não há erro, não tem como você errar, como você ser infeliz, né, se você andar no caminho de Deus. Essa é a verdade, né? E por que, né, que aconteceu tudo isso, entre outras coisas? Porque desonraram uma irmã deles. Então vamos honrar também as nossas mulheres, vamos honrar os nossos povos, as nossas origens. E lembro inclusive que pessoas que eventualmente estejam numa posição de poder, estejam numa posição de chefia, estes não têm nada a ver com a sua família, ainda que estejam na sua terra, muitas vezes essas pessoas são impostores. E isso não tem que fazer com que você abra mão de tudo para o bem desses impostores, desses verdadeiros canalhas. Tá, gente? Então, volto com vocês amanhã. Amanhã já é quinta-feira, né? Nossa, semana correu de novo, né, gente? 7 da manhã. Lembrando que eu tô sempre aqui com vocês 7 da noite e 7 da manhã. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e que Deus abençoe a todos vocês. Amém.